Imagina só, um Deus poderoso que criou todas as coisas apenas com as suas palavras, criou os seres sem pecado, tudo uma perfeição, ver isso aqui acontecendo. Sim, isso é extremamente bizarro. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas no mundo consomem conteúdo adulto, e o Brasil não fica fora dessa. Ele está em 7º lugar nos países que mais consomem pornografia no mundo. Mas peraí, o Brasil não é um país onde 87% da população é cristã? Pois é, infelizmente a verdade é essa. Muitos que se dizem cristãos por aí, que vão para a igreja ou até mesmo pregam e louvam, estão se afundando cada vez mais nesse vício maldito, que as leva para o inferno sem elas nem mesmo perceber. A paz do Senhor, eu sou o MB, mais conhecido como Humano Bíblico, e hoje vim abordar um tema muito sério. O porquê de você sempre pedir perdão a Deus, mas voltar para o mesmo pecado novamente. Quanto mais você pede perdão, mais você peca. Isso é uma das coisas que mais acontecem hoje em dia. Pessoas que tentam sair disso procuram ler a Bíblia, orar ou fazer qualquer tipo de coisas que esses coaches da internet falam, como tomar banho gelado, não sei o que lá. Mas mesmo depois de ter feito todas essas coisas, a frustração vem após mais uma queda. Elas pensam que não tem mais jeito, que acabou tudo, que esse vício é mais forte do que elas mesmas. Mas tudo isso, na verdade, são desculpas que o diabo impõe na nossa cabeça para que nós continuemos nos afundando mais e mais, e ficarmos até mesmo piores do que antes. Todo esse prazer imediato adquirido, essa cobiça do homem de ver partes íntimas de uma mulher, é um mistério que apenas a Bíblia pode nos explicar. Desde a saída de Adão e Eva do Jardim do Éden, o mundo inteiro continua caindo cada vez mais em pecado. Nós já nascemos descendente de um homem errante que decidiu escolher o seu próprio caminho. A nossa natureza humana já escolhe o caminho mais fácil, mais prazeroso. Mas se deixarmos isso nos dominar, ficamos tão cegos que não vemos que o final desse caminho leva a um poço sem fundo. E nas escrituras está escrito exatamente isso. Há caminhos que para o homem parece bom, mas no final conduz à morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O caminho mais fácil é aonde os perdidos vão, mas você, como servo de Cristo, deve desviar desse caminho. Alguns cristãos por aí vivem dessa forma, caem no pecado, pedem perdão a Deus e caem de novo. Mas essa não é a vida para a qual Deus nos chamou. O apóstolo Paulo nos ensina: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse pode ser um dos maiores motivos de você nunca sair disso. Você se rende à tentação muito fácil. Não dá nem mesmo um esforço para não entrar naquele site. O evangelho não é sobre Deus passar a mão na sua cabeça, apenas te confortar e dizer, continua assim. Errado. O verdadeiro evangelho exige uma renúncia sua. É carregar a sua cruz e seguir diariamente a Cristo, que foi inclusive o pregador que mais ensinou sobre negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades, segui-lo de todo o coração. Quando você vai pedir perdão a Deus, não adianta nada você dizer, me desculpa, e deixar a Bíblia mofando e cheia de poeira naquele cômodo. É se alimentar da palavra constantemente. É pedir perdão e buscar mais a presença de Deus para finalmente sair disso, pois Ele é o único que realmente pode te libertar. A pornografia já se tornou um hábito. Esse também é outro motivo de você sempre perder para aquela tentação. Qualquer coisa que fazemos, como acordar em certo horário todos os dias, ou fazer certa coisa todos os dias é um hábito. Vamos dizer que você acorda normalmente às 8 da manhã. Se o seu objetivo é acordar mais cedo, como 5 ou 6 horas, é um desafio bem grande, até porque você não está acostumado. Ele nos induz de uma maneira tão prazerosa e tão sutil, que acaba que tudo o que fazemos na nossa vida se resume a apenas isso, na busca incessante de assistir mais um vídeo. Isso acaba refletindo na nossa vida social, nossos olhares, nossos gostos e etc. É muito fácil você se enterrar em um buraco. O difícil mesmo é tentar escalá-lo com as próprias mãos. Mesmo sendo sofrido sair, a verdadeira liberdade está fora do buraco, e não dentro dele. Sair desse ciclo pode levar um bom tempo. Dias, semanas, meses e talvez até anos. Mas a verdade é certa, você vai conseguir sair. Os estudos dizem que o tempo necessário para sair desse vício é de 90 dias. Não, você não tem que ficar inventando números de dias que você tem que ficar sem fazer ou contar os dias que você não fez. A verdade é que quando você cair, vai se sentir um fracassado por ter resistido todos aqueles dias anteriores, mas perder um dia. Porque para você que não sabe, o desafio do NoFap, quando você cai, é como se você perdesse todo o seu progresso e tivesse que construir a montanha de renúncia tudo de novo. Você não deve ficar pensando que perdeu todo aquele progresso, mas que a sua queda é na verdade um recomeço para te deixar mais forte ainda. Em Provérbios capítulo 24, versículo 16, a Bíblia nos diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, voltará a se reerguer. Pare de focar nos dias que você fez e foque somente no que você pode melhorar no dia de hoje.
negar a vontade de ceder, continuar lendo a Bíblia e orando mesmo não sentindo mais vontade. Não são os dias passados que te definem, é o que você faz hoje que define como vai ser o dia seguinte. O seu passado, deixe ele para trás e procure viver uma vida correta para Deus hoje. O seu amanhã, deixe que Deus irá cuidar, como Jesus disse. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus capítulo 6, versículo 34. E como também está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 18. Não fique lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Você não está sozinho nessa jornada. Apesar de tudo isso que eu te falei, ainda continua sendo difícil, mas você não precisa lutar tudo sozinho. Se você tiver alguém que confie, peça a ajuda dele em oração ou alguma orientação espiritual para sair disso. A espada que nós carregamos é muito pesada, mas quando temos muitas mãos segurando ela, a carga se torna mais leve e nos fortalecemos juntos. A Bíblia nos dá esse ensinamento também de que precisamos um do outro, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 13 ao 14. Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. E mesmo que você não tenha ninguém para confiar, Deus sempre estará com você disponível para você desabafar, falar sobre os seus problemas pessoais e pedir forças a Ele quando necessário. Porque mesmo tendo uma união forte, o que realmente nos sustenta na caminhada é o próprio Deus. O salmista e rei de Israel, Davi, falou o seguinte em uma das suas orações: "O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre." Salmos capítulo 73, versículo 26. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos capítulo 119, versículo 105. As nossas próprias forças não suportam o peso da mudança, mas quando unimos forças com outros irmãos em Cristo e pedindo a ajuda de Deus, nós não queremos parar no meio do caminho. Como vencer de uma vez por todas? Para vencer o pecado, é necessário que nos rendamos a Deus de todo o nosso coração e sempre pedir a sua ajuda, principalmente nos momentos de tentação. Uma das coisas que mais me ajudou a resistir nesses momentos, quando eu estava tentando sair desse vício, inclusive eu fiz um vídeo sobre o meu testemunho de como eu me libertei da pornografia com a ajuda de Deus. Eu vou deixar um card aqui em cima aí na descrição. Depois que você terminar esse vídeo é interessante você passar por lá. Eu procurava pensar nas palavras e nos ensinamentos de Jesus quando ele mesmo foi tentado pelo diabo. Mesmo Satanás oferecendo a ele uma pedra e a proposta de transformá-la em pão, e até mesmo os reinos da terra, Jesus continuou firme e forte no seu jejum. E não só isso, ele falou grandes verdades para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Assim como Jesus, não devemos dar atenção para o que a nossa carne pede para nós, o pão dos prazeres, porque o homem não vive de prazer, mas ele vive pelas palavras do Senhor. E hoje, Jesus nos deu essa autoridade de pisarmos em todas as forças do inimigo e não nos causar nenhum dano. Não existe essa de que o vício é mais forte que você, afinal é você mesmo. Mesmo que o mundo e as bruxinhas do OnlyFans te incentivem a fazer isso, é você que escolhe fazer o ato. Eles têm a culpa de te incentivarem, mas eles não te obrigam a cair de novo. Do mesmo jeito que você escolhe viver nisso, você tem o mesmo poder de escolha de viver uma vida ao lado de Jesus, solto das correntes do pecado. Faça justamente o que Satanás odeia, que ele não quer que você faça, como por exemplo, dedicar o seu tempo para Deus e correr atrás dos propósitos dele para a sua vida. O diabo não mexe com quem já é dele, apenas com os que querem sair de seus pés. Porque antes ele tinha a oportunidade de viver ao lado de Deus, mas por sua rebeldia não tem mais. Ele não quer ir para o inferno sozinho, muito pelo contrário. Ele quer levar um rebanho de porcos junto com ele. Não deixe o diabo fazer você ceder tão facilmente, mas lembre-se sempre das palavras de Paulo a Timóteo. Fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, de fé, amor e paz, junto com aqueles que também procuram a ajuda do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Claro que recaídas são inevitáveis, mas a escolha de se levantar, pedir perdão e continuar seguindo em frente na sua jornada da fé é o que realmente importa. Enfim, eu espero que esse vídeo te ajude na sua caminhada espiritual. Se gostou e sentiu que essa mensagem te tocou, eu peço que, como forma de agradecimento, você ajude esse vídeo a chegar mais longe, deixando o seu like, a sua inscrição e ativando o sininho, para que sempre que um novo vídeo sair, você esteja ligado. E se você quiser uma ajudinha a mais nessa jornada, eu fiz um manual que te ensina como ter um relacionamento mais forte com Deus
e finalmente se libertar do pecado. E junto com ele, você ganha mais 2 manuais gratuitos. Se você quiser ter acesso, é só clicar no link da descrição no comentário fixado. Então é isso, meus irmãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.